Abra sua Bíblia no Salmo 119. Nesta noite eu quero convidar você a examinar a si mesmo. Salmo 119, dos 57 ao 54, ao 64. Verso 57 ao verso 64. Mais uma estrofe deste salmo monumental, Salmo de Davi. Senhor, Tu és minha herança. Prometo obedecer às Tuas palavras. Busco Teu favor de todo o coração. Tem misericórdia de mim, como prometeste. Refleti sobre o rumo de minha vida. Examinei minha vida e resolvi seguir Teus preceitos. Eu me apressarei e sem demora obedecerei a Teus mandamentos. Os perversos tentam me arrastar, mas não me esquecerei de Tua lei. Levanto-me à meia-noite para Te dar graças por Teus justos estatutos. Sou amigo de todos que Te temem, dos que obedecem às Tuas ordens. Ó Senhor, o Teu amor leal enche a terra. Ensina-me Teus decretos. Até aqui a palavra do Senhor, amém. Imagine a cena. Atenas, 399 a.C. O sol do Mediterrâneo bate sobre o tribunal onde 500 jurados, história real, 500 jurados acabaram de tomar uma decisão fatal. Diante desses jurados está um homem de 70 anos, vestido com simplicidade, mas com um olhar capaz de perfurar a alma. Seu nome é Sócrates. Sócrates foi julgado e condenado. As acusações: corromper a juventude, corromper os jovens da polis, da cidade de Atenas. Sobretudo, desrespeitar, segundo eles, os deuses da cidade. Chega então o momento dramático em que a pena deve ser fixada. A acusação pede a morte de Sócrates. A multidão espera que esse velho filósofo implore por misericórdia, que ele sugira o exílio, ou pague alguma multa. Se ele apenas prometesse ficar em silêncio e parar com as suas perguntas incômodas, Sócrates viveria. Mas ele recusou o silêncio. Sócrates argumenta que uma existência passiva, onde apenas comemos, dormimos, respiramos, sem entender o porquê, não é digna do ser humano. Sócrates recusa o suicídio da mente para preservar o corpo. É neste momento de tensão, encarando a morte, que ele vai cravar a sentença que ecoaria na história ocidental ao longo de todos os séculos e até hoje. Num livro escrito por Platão sobre Sócrates, Apologia, lê-se assim, Sócrates dizendo: se eu disser que o maior bem para um homem
é conversar todos os dias sobre a virtude, examinando a si mesmo e aos outros, e que a vida não examinada não vale a pena ser vivida. A vida não examinada não vale a pena ser vivida. Se eu disser isso, vocês acreditam em mim? Certamente que não. Fecha aspas. Diante da oferta de viver uma vida muda, Sócrates escolheu a cicuta, o cálice de veneno. Ele preferiu a morte física a viver sem buscar o que ele julgava ser a verdade, entendendo que uma vida sem exame é apenas a decomposição biológica até a morte. Séculos se passaram, hoje o homem também fala de exame, de autoexame. Só que o homem moderno, ele trocou a rocha da razão, que era o que Sócrates buscava, a razão. O homem moderno trocou a razão, a rocha da razão, pelo pântano da emoção. O homem substituiu a busca pela virtude, pela obsessão com a autenticidade. Não se busca ser virtuoso, busca-se hoje ser autêntico. E quem define a autenticidade? Você mesmo. A autenticidade é sua. O Deus do homem moderno não é a verdade externa revelada, é o arrepio interno. O homem moderno não pergunta se é certo. O homem moderno pergunta se ele vai se sentir bem. É a ditadura das glândulas, a ditadura dos hormônios, a ditadura do seu próprio ventre. Veja, ambos, o grego e o moderno, estão trancados na clausura do eu humano. Sócrates, preso em sua própria razão, buscando o que ele chamava de logos. O homem moderno preso no seu próprio coração. Mas a gente tem uma outra proposta. Davi, perto de 600 anos antes de Sócrates, esse poeta de Israel, esse homem dos Salmos de Israel, Davi, no Salmo 119, versículo 59, que lemos, ele diz que a vida bem vivida é a vida que olha para fora de si mesmo. Não é a vida que olha para a sua própria razão, não é a vida que olha para o seu próprio coração, é a vida que olha para fora de si mesmo e para cima, para o alto, para a revelação de Deus. Olha o que ele escreve, releia. Verso 59 do Salmo 119. Refleti, pensei sobre os meus caminhos, examinei os meus caminhos. Exatamente o que Sócrates propunha, exatamente o que o homem moderno propõe. Mas veja, à luz do que Davi examina seus caminhos. Examinei os meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos, para a tua lei, para a tua palavra. Sócrates tinha a vela da razão humana, mas ela é insuficiente. O moderno tem a escuridão dos próprios desejos. Essa é uma atitude suicida. Davi tem o holofote da revelação divina. Davi tem luz
e vida. Veja, Davi não procura obedecer por algum sentimento de dever mórbido, mas por prazer estratégico, como eu pretendo demonstrar para você. Davi descobriu que a palavra não é uma jaula. A Bíblia é o mapa do tesouro. Davi pisa no freio, Davi pausa, porque ele sabe que o maior perigo, ouça bem, jovem, não é o ateísmo, é o sonambulismo espiritual. É você viver e morrer no piloto automático, sem nunca provar a glória. Nesta noite nós vamos aplicar esse bisturi de Davi através de 3 movimentos lógicos bem extraídos do texto. A definição, a ação e a afeição. Cada um com 3 perguntas a serem respondidas. Portanto, vamos encarar a primeira tríade de perguntas. A tríade da definição. Vamos definir as coisas. Versos 57 e 58. Veja as perguntas que versos 57 e 58 responderão. Primeira pergunta: qual é o maior bem da sua vida? Segunda: quem tem autoridade sobre você? Terceiro: o que te dá força para viver? Veja a importância disso, gente. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Qual é o maior bem da sua vida? Quem tem autoridade sobre você? O que te dá força para viver? Verso 57. Senhor, tu és minha herança. Prometo obedecer às tuas palavras, busco o teu favor de todo o coração. Tem misericórdia de mim, como prometeste. Iniciamos o exame pelo alicerce. Veja que antes de dar o primeiro passo, Davi define a sua identidade. Davi define sua autoridade. Davi define o seu combustível. Davi começa pelo maior bem, a lógica do investidor. O Senhor é a minha porção. Qual é o seu maior bem? Davi responderia: o Senhor. Ele é o meu maior bem, Ele é a minha maior porção. Davi responde com um golpe no materialismo. É interessante porque no hebraico, a palavra porção, shelek, tem cheiro de terra molhada, sabia? Porque essa palavra remete à divisão que Josué fez quando cada tribo recebeu sua porção da terra. Recebeu cada tribo o seu lote imobiliário, seu capital, seu investimento, sua segurança. Mas houve uma exceção, a tribo de Levi. A tribo de Levi ficou de mãos vazias em relação a terras, para que eles tivessem as mãos cheias de Deus. Deus disse aos da tribo de Levi: eu sou a sua porção. O choque aqui é que Davi não era da tribo de Levi, era da tribo de Judá. Davi era rei, não levita. E como rei, Davi tinha palácios, terras. Mas espiritualmente ele assume a postura de um levita. Ele olha para todo o seu patrimônio real e diz: isso é cascalho. O meu verdadeiro ativo, a substância que sustenta minha alma, não é o palácio, não é o trono de Israel, é o Deus de Israel. Nós temos aqui, nessa primeira frase do versículo 57, Senhor, tu és
minha herança, tu és minha porção. Nós temos aqui a mesma lógica de Jesus na parábola do tesouro escondido, em Mateus capítulo 13, versículo 44. Porque lá o homem vende tudo o que tem, transbordante de alegria, para ter o campo que continha o grande tesouro. O mundo chama isso de sacrifício, Jesus chama de grande negócio. O cristão não deixa o pecado porque sua força de vontade é grande. O cristão deixa o pecado porque seu apetite por Cristo é maior. Essa é a conversão que importa. Não adianta nada seus filhos estarem na igreja se o coração deles ama qualquer outra porção acima de Jesus Cristo. Nem você mesmo estando na igreja, se a sua porção não é Cristo, se Ele não é o grande tesouro da sua vida, você vive uma farsa religiosa. Porque o crente, ele não deixa o pecado porque sua força de vontade é grande, ele deixa o pecado porque o seu apetite por Cristo é maior. Meu povo, a santidade não é a ausência de desejo. Muita gente pensa que para ser santo você tem que parar de desejar, muito pelo contrário. Santidade é a presença de um desejo superior que torna o pecado uma moeda desvalorizada. Santidade é você ter um desejo superior por Jesus Cristo. E Davi está dizendo, meu maior desejo é o Senhor, minha maior porção, minha única porção é o Senhor. Eu sou dele. Porque você, no final das contas, sabia? Você é daquilo que você mais gosta. Aquilo que você mais gosta te possui, te tem. Aquilo que seu coração mais almeja, aquilo que seu coração tem como tesouro, isto é verdadeiramente seu Deus. Portanto, se você quer conhecer alguém, descubra o que essa pessoa ama. E você vai descobrir a quem ela serve. Isso é muito importante. Davi está dizendo, o que eu amo é o Senhor, tanto que Ele é minha porção. Não é o trono, não são as terras, é o Senhor. E ao descobrir que o Senhor é a porção de Davi, você descobre quem é de fato o Deus de Davi, quem tem domínio sobre ele. Sua profissão de fé por Cristo, se não for acompanhada de um coração que ama Cristo, não passa de boa força de vontade. Mas Davi prossegue, ele fala agora de um prazer estratégico, no verso 57. Prometo obedecer às tuas palavras. O Senhor é a minha porção, eu prometo obedecer às tuas palavras. Se o Senhor é o tesouro, quem segura o mapa? Certo? Deus é o tesouro de Davi, mas para chegar ao tesouro, você precisa do mapa. Você precisa das palavras de Deus. Você não tem como chegar a Deus, senão pelos termos de Deus, na palavra de Deus. Por isso que logo depois de dizer, o Senhor é a minha porção, Davi diz, eu prometo obedecer às tuas palavras, porque eu quero chegar ao tesouro. O slogan do século é, meu corpo, minhas regras. É o grito da autonomia. Mas isso é uma ilusão infantil. Quem diria, meu povo? Bob Dylan, quem diria? Numa canção ele diz, você vai ter que servir a alguém. Gonna have to serve somebody.
Você vai ter que servir a alguém. E ele chega a dizer, numa das linhas da canção dele, ele diz: ou você vai servir a Deus ou ao diabo. E a música inteira é sobre isso. Você vai servir a alguém. Se não serve a Cristo, você serve a tirania dos seus desejos, a ditadura das suas glândulas, a ditadura dos seus hormônios, o medo da plateia, o medo do homem. E deixa eu te dizer uma coisa, o eu é um senhor cruel. Não se orgulhe dessa liberdade que no fundo é Deus entregando você às suas próprias paixões, aos seus caprichos, ao domínio do seu eu. O eu é o pior senhor que você poderia ter sobre sua vida. Mas Davi nos mostra a saída através de uma lógica de ferro, porque Deus é a minha herança, portanto eu obedeço. E por que ele se submete à lei de Deus? Não é para comprar o céu, é por prazer estratégico. Pense comigo, se você herda uma fortuna de bilhões, mas o banco vai exigir de você uma senha complexa para o saque, será que você vai achar essa regra pesada demais? Não! Você vai amar essa senha, você vai obedecer a cada vírgula do protocolo, sabe por quê? Porque você ama o tesouro que você vai colocar a mão nele, e você sabe que essa senha é para a sua segurança, de outro modo outro viria e levaria seu tesouro, é para a sua segurança, é para o seu desfrute, portanto. A obediência à Bíblia, a obediência à palavra de Deus deixa de ser um dever religioso chato e se torna uma atitude lógica de quem não quer perder a maior alegria do universo, Jesus Cristo. A Bíblia é a senha, a Bíblia é o passe, a Bíblia é um mapa para a sua grande porção, o Senhor. O passo seguinte de Davi vai mostrar de onde vem a força dele. Verso 58. A força de Davi vem da face de Deus. Eu não sei por que as traduções não são literalistas quando elas precisam ser, porque aqui no verso 58, busco o teu favor de todo o coração, na verdade eu busco tua face. Sim, está falando do favor. Davi está invocando aqui a bênção arônica, não é? Faça resplandecer sobre eles o teu rosto, ou seja, faça resplandecer sobre eles o teu favor. Mas quando você lê apenas como favor, busca o teu favor de todo o coração, fica estranho, parece que você quer o favor, mas não quer quem dá o favor. Não é? Ainda mais na época em que a gente vive, onde todo mundo diz, eu vivo debaixo do favor de Deus, e aí vai, roda o manto e vira um rolo. Mas aqui não, Davi diz, eu busco a tua face. Sim, eu quero o teu favor, mas eu não quero esse favor sem o Senhor, sem a tua face. Porque é fácil demais eu tornar as coisas que o Senhor me dá a minha porção, e eu não quero idolatrar. Eu quero Deus de todo o coração, eu quero a tua face. E aqui nós temos o colapso da arrogância. Sabe por quê? Porque veja, no verso 57, Davi estufa o peito e promete obedecer. Não é isso que ele diz? Prometo obedecer às tuas palavras. Mas no versículo 58 ele cai de joelhos e implora misericórdia. Busco o teu favor, busco tua face de todo o coração. Por quê? Porque Davi sabe que a força de vontade dele é um motor que funde na primeira subida.
prometer obediência sem suplicar graça é suicídio espiritual. Primeiro, porque será impossível, você não conseguirá sem a graça de Deus. Segundo, se conseguir, não passará de justiça própria. Então eu te pergunto, na segunda-feira de manhã, o que tira você da cama? É o medo, é a vaidade, é a raiva. Veja, meu povo, esses combustíveis, eles geram burnout, para dizer o mínimo. Davi nos ensina a distinção vital aqui. Veja, o religioso busca a mão de Deus. O religioso busca o produto, a bênção. O cristão hedonista, ele busca a face de Deus, a presença. Ô meu povo, isso aqui divide o cristianismo entre o verdadeiro e o falso. Quanta gente buscando favor sem o Deus. Há outro cristianismo aí, meu povo. E Davi está dizendo, Davi está clamando por misericórdia. Ele quer segundo a promessa dele, segundo a aliança de Deus. Lembra de Moisés, quando Deus disse, meu anjo vai segui-lo, vai, depois da bagunça que Israel fez no deserto. E Moisés diz, não, se o Senhor não for, não me deixe sair daqui. Eu não quero só a proteção do Senhor através de um anjo. Eu quero o Senhor, porque esse é o sentido da aliança. A aliança do Senhor conosco é o Senhor conosco. Eu serei o seu Deus. Eles serão o meu povo. Isso significa que é o nosso Deus entre nós, andando entre nós, como a gente vê Jesus fazendo lá nas igrejas do Apocalipse, andando no meio da sua igreja. A aliança é você com Deus. É como alguém fazer uma aliança e levar para a lua de mel quem não é seu cônjuge. Davi está dizendo, o Senhor prometeu, eu quero a tua face, eu quero esse favor. Davi não baseia sua oração na sua performance, mas na fidelidade de Deus, na aliança que Deus fez com Abraão, Isaque, Jacó, José e com ele Davi. Veja, você não trabalha para ser aceito, você trabalha porque foi aceito por Deus. A graça não é o prêmio pela sua obediência, a graça é o combustível para você obedecer. E essa graça vem com Deus. E ela se torna combustível porque uma vez com Deus, encantado com Deus, obedecer a Deus é fácil. Então, para Davi, o maior bem da vida é o Senhor. E quem tem autoridade sobre a vida dele é a palavra de Deus. E o que dá a ele força para viver é a face de Deus, é a graça de Deus, é o favor de Deus, na pessoa de Deus. Mas Davi prossegue. Vejamos como é que ele vai lidar com as próximas perguntas. Perguntas relacionadas à tríade da ação. Primeiro ele definiu, eu sou do Senhor, eu me submeto ao Senhor, e eu vivo da graça do Senhor. Esse sou eu, esse cara sou eu. Agora ele vai dizer, eu vou agir. 3 perguntas. Você para pensar sobre o rumo da sua vida? Você só faz isso no fim de ano, aquela avaliação mais boba, que nem dá dia 15 de janeiro, você já surtou o balde. Ou você é do tipo que para pensar sobre o rumo da vida, cotidianamente. Segundo, você tem pressa de quê? E terceiro, como você lida com a pressão? Olha como Davi coloca isso, versos 59, 60 e 61. Refleti sobre o rumo da minha vida e resolvi seguir teus preceitos.
Eu me apressarei e sem demora obedecerei a teus mandamentos. Os perversos tentam me arrastar, mas não me esquecerei da tua lei. Com a identidade definida, Davi sai da teoria para o asfalto. Aqui nós encontramos a geografia da obediência em 3 movimentos. Primeiro, o fim do sonambulismo. Davi pisa no freio, verso 59, eu leio na NAA agora. Penso nos meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. O verbo pensar, ou refletir, ou examinar, rechav no hebraico, sugere um cálculo contábil. É como a mulher dando os pontos no tricô e virando para ver se está certo. É literalmente isso. A costureira de olhos atentos para ver se os pontos estão saindo de fato bonitos no pano, na peça. Davi olha para o saldo da vida dele e percebe que o pecado é um investimento falido, um caminho de morte. Mas ele não apenas pensa, porque tem crente que pensa muito e faz nada. Ele pensa e volta aos pés. É um movimento de conversão, literalmente. É uma guinada moral, é uma guinada física, urgente, violenta, para bem longe do abismo e em direção ao tesouro, Jesus Cristo. É o que ele faz aqui. Eu penso nos meus caminhos e me converto aos teus testemunhos. Volto meus passos, volto minhas intenções, volto minhas atitudes para o Senhor. É o fim do sonambulismo. Ele não está mais andando como quem tateia, um sonâmbulo. Segundo, a pressa do apetite dele é impressionante. Davi agora acelera, ele para e reflete e diz: converto os meus passos. Mas agora ele acelera, verso 60, apresso-me, não me demoro a praticar os teus mandamentos. Quem ama corre, gente. A demora em obedecer é a prova de que você não vê valor no comando. Sabia disso? A demora em obedecer é a prova de que você não vê valor na voz de comando. Então você não obedece. Se lhe dissessem que há um baú de ouro esperando por você, você não caminharia, você dispararia, feito um cavalo louco. Davi tem pressa porque ele tem fome, ele tem sede. A obediência dele não é um arrastar de correntes presas ao tornozelo. É uma corrida para o banquete. Não é disso que sua vida precisa? Davi pisa no freio, se examina. Davi acelera porque quer praticar os mandamentos. E agora ele vai falar sobre as pressões, no verso 61, a pressão externa. Laços de perversos me cercam, mas não me esqueço da tua lei. Quando os laços de perversos tentam estrangular sua fé, como é que você sai disso? Quando a cultura pressiona você a ceder, como é que você sai disso? O que sustenta você? Quando a sua própria carne tenta laçar você e você se pega todo dia, de novo, sabotando a si mesmo, sua carne sabotando você. Se você não sabe do que eu estou falando, é pior ainda, porque você não tem autopercepção suficiente para descobrir que o pecado é uma desgraça. O pecado nos engana, o pecado mente para nós. O pecado promete o que ele não entrega. E é por isso que todo dia, se não cuidarmos, a gente se sabota de novo, cai nos mesmos erros, comete os mesmos pecados, pratica as mesmas coisas.
E daí a minha pergunta: quando sua própria carne tenta laçar você, o que mantém você em pé? Seja o inimigo lá fora, seja o inimigo aí dentro. Sabe o que Davi diria? Sabe qual é o seu maior aliado quando a pressão cair sobre você? A memória. Por isso que Lamentações é fantástico, aquele texto que eu amo. Traga à memória o que pode dar esperança. Davi deu a dica, ele diz, olha, laços de perversos me cercam. Ele poderia bem dizer, meu próprio coração tenta me laçar. Sabe como eu reajo? Eu não me esqueço da tua lei. É aqui que você ganha a batalha. Foi assim que Jesus venceu as tentações no deserto, com a palavra de Deus, na memória, no coração dele. Cada assalto do diabo, cada distorção da Bíblia por parte do diabo ali, a memória de Jesus, com a palavra de Deus no coração dele, que ele aprendeu desde pequenininho com Maria, ao que tudo indica, aprendeu a ler hebraico no livro de Levíticos, porque era mais ou menos assim que se educava. A memória de Jesus, a palavra de Deus lá, e ele combatendo cada dardo com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A lei de Deus, meu povo, não é um fardo nas costas, é a estrutura de aço na coluna vertebral da alma. A pressão externa não o esmaga, porque o prazer interno é mais denso. Vem da palavra de Deus. Mas, meus irmãos, aqui reside um perigo mortal. Porque se a gente parasse aqui na segunda tríade, a tríade da pressa e da resistência, a tríade da ação, a gente correria o risco de nos tornarmos meros estoicos, homens que são guiados pela força de vontade. A gente corre o risco de sermos soldados que sabem marchar, sabem lutar, sabem apertar os dentes contra o pecado, mas que esqueceram o gosto da vitória. Então, uma religião feita apenas de esforço, uma religião feita apenas de não esquecer a lei de Deus, eventualmente seca. O motor da vontade funde sem o óleo da alegria. Ponha isso na sua cabeça. Sua leitura bíblica tem que produzir alegria em você. Pelas novas descobertas sobre quem é o seu Deus, quem é o seu Cristo. Como o Espírito de Deus e do Filho opera em nós. E suas descobertas precisam gerar em você prazer. Ninguém consegue dizer não ao pecado para sempre, se não tiver um sim mais saboroso queimando no coração. Ninguém consegue. Você resiste o pecado por pouco tempo. Mas enquanto o sim do sabor da glória de Cristo estiver aceso aí no seu coração, enquanto você tiver o gosto de Cristo nos lábios, você não quererá morder outra coisa. É por isso que Davi não para no versículo 61. Davi não é estoico, Davi não é socrático. A obediência dos pés que se convertem ao Senhor, que correm para os mandamentos, precisa transbordar para a obediência dos lábios que cantam louvores. Davi sai da geografia da batalha agora para a geografia do banquete. E a gente entra na última sala de exames. A tríade da afeição. Versos 62 até o fim do trecho, que é o 64, diz assim, olha o que ele vai fazer. Levanto-me à meia-noite para te dar graças por teus justos estatutos. Sou amigo de todos que te temem, dos que obedecem às tuas ordens.
Ó Senhor, o teu amor enche a terra, ensina-me teus decretos. Finalmente a obediência deixa de ser uma tarefa e torna-se uma fome. Olha que interessante. A religião do dever, meu povo, ela cumpre regras. E ainda vai dormir com a consciência pesada. A religião do deleite não. Ela faz você perder o sono porque você está fascinado. É isso que Davi fala aqui. É sobre isso. Eu não durmo de tanta fascinação, como a criança que sabe que no dia seguinte vai viajar ou vai ganhar algo. Ela não dorme, fascinada. Este é Davi. Aqui estão as 3 últimas sondas para o seu coração, as 3 últimas perguntas. Pelo que você é grato? Com quem você anda? O que enche os seus olhos? Veja, a resposta à primeira pergunta, pelo que você é grato, isso vai revelar seu paladar. Observe o verso 62. No meio da noite eu me levanto para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Pense na biologia disso aqui, gente. O sono é uma das necessidades mais tirânicas do corpo. Quando a gente está exausto, a cama é um ídolo, é um Deus, dormir é o culto. Mas Davi quebra essa tirania biológica. Ele acorda no escuro, no frio da madrugada, sai da cama quentinha. Por quê? Para pedir livramento? Não. Para chorar suas mágoas? Não. Estaria tudo bem se ele fizesse isso. Mas ele acorda para agradecer. É fácil a gente fazer uma campanha com Deus dizendo, eu vou acordar todo dia de madrugada para pedir. E ok, tudo bem. Quantas foram suas campanhas de ações de graças? Mas não por dever, pelo simples fato de que você não se contém. Pastor, eu perdi o sono, louvando meu Deus essa noite. Note, Davi não agradece porque ganhou uma batalha ou ganhou um tesouro novo. Ele agradece pelos retos juízos de Deus. Ele está encantado com a Bíblia. Ele está encantado com a Bíblia. O sabor da santidade de Deus é tão doce no paladar de Davi que ele prefere degustar a glória a descansar o corpo na cama real. Você só agradece a Deus quando Ele lhe dá o bônus, saúde, dinheiro, respostas? Ou você já se pegou agradecendo pelo que Ele é, pelo que você está conhecendo dEle na Bíblia? Quantas vezes você se empolgou com Deus, porque conhece dEle lendo um texto bíblico? A gratidão que quebra o sono é a prova de que Deus deixou de ser um acessório, um mero fornecedor, um mero operador de bênçãos na sua vida e se tornou o evento principal, o grande tesouro. Então, Davi, pelo que você é grato, pela palavra do Senhor, eu nem consigo dormir. Ela me revela quem meu Deus é. A resposta à segunda pergunta, com quem você anda? Vai mostrar para nós não apenas a agenda social de Davi, vai revelar sua essência. É o verso 63. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Ouça, adolescente, ouça, jovem, o ditado popular é teologicamente cirúrgico. Dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Isso é o puro Salmo 1. Não existe mesa neutra, crente. Não existe mesa neutra. Ou você tem prazer na lei do Senhor e caminha com os justos, ou você acaba sentado na roda dos escarnecedores e vira um zombador.
Ou suas companhias te elevam à adoração, ou elas te arrastam para o cinismo. Acorda, jovem. Veja a história de Agostinho de Hipona, o grande teólogo da igreja, nas Confissões. Você tem que ler esse livro ano que vem. As Confissões de Agostinho expõem a anatomia perversa das amizades sem Deus. Agostinho admite que na juventude, veja, ele cometia pecados não tanto pelo prazer do ato pecaminoso. Sabe o que movia Agostinho? Ele admite o prazer dos aplausos dos amigos que o viam pecar. Não é assim, adolescente? Não é assim? Para você ser aceito, aplaudido pela turma. Olha o que Agostinho escreveu em Confissões. Eu me envergonhava de ser menos perverso do que os outros. Gostava de cometer desordens para agradar aos companheiros. Fecha aspas. Veja a loucura do pecado. A pressão do grupo fazia Agostinho ter vergonha da virtude, gente. Será que você não tem vergonha do fruto do Espírito na sua vida? Crente. Agostinho conta que ele chegava a arrastar outros amigos para o erro, ao mesmo tempo que estava sendo arrastado numa solidariedade suicida. O homem moderno, ele faz networking. O homem moderno busca pessoas que lhe deem lucro, status, vantagens. Gente que afaga o ego. Gente que lhe traz benefícios pessoais. É uma transação comercial ou carnal mesmo. Davi não tem networking. Davi não faz networking. Davi faz alianças. Ele diz: se você teme a Deus, você é minha família. Se você ama o tesouro, você vai caçar com outros caçadores de tesouro, crente. A física espiritual é implacável. Brasas juntas viram fogueira. A brasa isolada, por mais quente que seja, vira cinza fria e morre. A resposta à pergunta: com quem você anda? Davi responde: eu ando com quem teme o Senhor e guarda a sua lei. E a última pergunta: o que enche os seus olhos, Davi? Isso vai revelar o que governa o coração dele. De novo, o verso 57 diz: o Senhor é a minha porção. Uma referência ao fato de que Davi não tem olhos para o que lhe cabe como herança material. Certo? O Senhor é a minha porção, não é a terra de direito. Deus é a minha porção. Agora, olha como ele termina essa estrofe. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade, ensina-me os teus decretos. Esse é um daqueles momentos que, quando você percebe essas conexões, isso te emociona. Porque os olhos de Davi, ele está dizendo, estão mostrando para nós onde está o coração dele. No Deus da terra e não na terra. O materialista olha para a terra e vê recursos, vê caos, vê tédio. Davi olha para a mesma terra e a vê encharcada de Hesed, o amor leal de Deus. Mas note o pedido estranho que ele faz logo a seguir, porque veja, ele olha e diz: a terra, Senhor. Ele está falando com Deus, ele está dialogando com Deus, ele está abismado, falando: Deus, veja, a terra está cheia do teu amor leal. Olha que pedido esquisito. Ensina-me teus decretos. Parece que não casa, não é mesmo? A terra está cheia da tua bondade, do teu amor leal. Por
que você diria na sequência da frase? Você talvez gritaria, aleluia, glória a Deus, ótimo, caberia muito bem aqui. Mas Davi volta de novo à lei, volta de novo à Bíblia, volta de novo aos decretos. A terra está cheia da tua bondade, ensina-me os teus decretos. Por que pedir para ser ensinado se ele já vê o amor leal de Deus? Por quê? Sabe por quê? Porque ele quer mais. Ele não se sacia com o que Deus dá de si mesmo para ele. Ele quer bis. Ele quer que a palavra seja a lente que aumenta o foco dessa glória que ele já enxerga. E aqui a gente precisa resgatar a teologia da brasa viva. Quando Davi pede, ensina-me teus decretos, ele não está pedindo uma aula de teologia fria. Ele não quer apenas encher o caderno de anotações intelectuais. Lembrem-se, neste ponto, dos discípulos no caminho de Emaús, em Lucas 24, 32, quando Jesus lhes ensinava pelo caminho, quando Jesus expunha a eles as Escrituras, o resultado não foi apenas entendimento mental. Olha o que eles disseram, Lucas 24, 32. Porventura, não nos ardia o coração quando Ele, Cristo, pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Davi está pedindo essa combustão. É isso que ele quer, mais lenha no fogo do seu coração. Senhor, ensina-me a tua lei de tal forma que meus ossos peguem fogo e meu coração se abrase. Abre meus olhos para que eu enxergue mais da tua beleza, até que o pecado se torne cinza na minha boca. É isso que Davi quer. O estudo da Bíblia não serve para te fazer um sabichão religioso, reformado de carteirinha. O estudo da Bíblia não é para te fazer um sabichão. Alguém que subscreve aos símbolos da fé reformada. E sim, nós somos desses. Nós amamos a Confissão de Fé de 1689, nós amamos New Hampshire, nós amamos nossa confissão de fé. Mas o estudo dela, o estudo da Bíblia, não é para fazer de nós cínicos espirituais, soberbos, gente fria, que sabe explicar os grandes termos da teologia, mas não ora, não sente, não ama, não evangeliza, não discipula, não traz para a mesa para falar de Jesus. O bom estudo serve para incendiar o seu afeto. E se não estiver incendiando, você está estudando errado. Nós lemos para ver, sabia disso? Nós não lemos para inchar, crente. Nós lemos para ver glória. Nós vemos para amar. E nós amamos para viver eternamente satisfeitos em Cristo. Então, ao percorrermos a estrofe, que é esta que vai do verso 57 ao 64, a gente percebe que o verdadeiro autoexame exige olhos fixos em Cristo. Tudo que Davi confessa, Jesus encarna. Porque Cristo é a nossa porção definitiva. Cristo é a obediência perfeita que Davi jamais conseguiu realizar. Davi não foi perfeito, Davi pecou e pecou feio. Cristo jamais pecou. E toda a beleza, todo o amor leal que Davi enxergava quando olhava para a terra, tem seu ápice, tem sua convergência no Cristo, o Filho belo e eterno de Deus. Portanto, afirmar que Cristo é o tesouro é uma mudança brutal na sua agenda amanhã cedo, crente.
Porque a pergunta inevitável é a seguinte, terá que ser a seguinte: onde este exame fere a minha carne? E eu posso te dizer, posso te dar algumas dicas, talvez no seu uso fútil do tempo, no desperdício do seu tempo, no vício digital. Ontem, enquanto eu aguardava o momento de subir para pregar na conferência Fé Reformada Jovem, eu fiquei assim, abismado com um adolescente sentado na minha frente. Ele literalmente não despregou os olhos do celular o tempo inteiro do louvor. Seus pais do lado. Gente, de verdade, eu quase cutuquei nele. Falei, não vou fazer isso, porque de repente ele vai me ouvir quando eu for pregar, e se eu cutucar e der uma bronca, ele vai ficar com raiva. De repente ele me ouve, eu não sei se ele me ouviu, mas eu fiquei com dó, porque ele parecia um corcunda em cima desse celular, parecia o Smeagol, com esse bezerro de ouro. Talvez o seu uso fútil do tempo, o seu vício digital, o pecado de estimação, o seu orgulho. Você precisa ouvir a voz de Cristo, você precisa se examinar e ver quem de fato é seu Senhor. E para descobrir quem de fato é seu Senhor, você tem que descobrir o que de fato sacia você. Sabe quando você está ansioso? Você corre para a pornografia, você corre para algum outro pecado. Isso está revelando para você o dia todo, toda hora, o tempo inteiro. Esse é seu Deus, esse é seu Deus. É nele que você se refugia, é a ele que você recorre. Está vendo? Está vendo? Hoje à noite eu te chamo a examinar isso com profunda seriedade. Seu vício digital, seu pecado de estimação, o uso fútil do tempo, suas atitudes carnais, seus impulsos pecaminosos. Quem é Senhor sobre você é aquilo que você mais ama. Outra coisa, não caminhe sozinho. Veja, Davi tem aliança com homens que amam o Senhor. Quem toma Cristo como tesouro vai buscar outros caçadores de Cristo. É disso que você precisa, jovem. É disso que você precisa, adolescente. É para isso que a gente está tentando revitalizar esses pequenos grupos da igreja. Você precisa andar com gente que caça Jesus. Você precisa orar com a igreja. Você precisa se reunir. Se não der na quarta-feira, homem, venha na sexta. No Café com Deus, mas reúna para orar como igreja. Transforme o exame em hábito de graça, em disciplina espiritual mesmo. Dê acesso a alguns 2 ou 3 irmãos de alma, para que eles analisem você e você a eles, para que vocês tenham a liberdade de chegar um no outro e dizer, eu acho que você está vacilando aqui. Isso é tão difícil para nós homens, mas é o que nós homens mais precisamos, de outros homens que caçam Jesus conosco, o grande tesouro. Ano que vem estamos pensando seriamente em tornar essa prática uma prática viva entre nós. Mulheres andando com mulheres piedosas, homens andando com homens piedosos, mulheres com outras caçadoras de Cristo, homens com outros caçadores de Cristo. Examine a si mesmo, para primeiro, ver o que de fato encanta seu coração, porque esse é seu Senhor. E segundo, examine a si mesmo, para ver se você já não está sozinho demais, sozinha demais, para que o pecado domine você. O que é fascinante na história do Senhor dos Anéis é a tríade de amigos que não se separa de Frodo. Frodo não teria chegado ao fim sem seus 3 amigos.
O próprio Cristo, na sua angústia, ele disse: venham orar comigo à parte. O próprio Paulo, quantas vezes avivado por amigos. Vocês nos pequenos grupos, sobre o que vocês conversam? Sobre o que vocês falam no grupo de WhatsApp do pequeno grupo? É só piada, é só brincadeira? Ou tem espaço para coisa séria? Para coisas da alma? Veja, os nossos pequenos grupos, eles vão dar certo na medida em que cada líder de pequeno grupo for um homem, uma mulher comprometido com Deus, nos termos do que a gente acabou de aprender neste salmo. Do contrário, a gente vai estar brincando de fazer um programa religioso para discutir ideias bíblicas. E isso nós não queremos. Hoje à noite, por que você não vem para Cristo? Dizendo: revela-se a mim, revela-te a mim como tesouro, encanta meu coração, encanta meus lábios, me dê o sabor da tua glória, para que o pecado seja como cinza na minha boca. E segundo, ó Deus, eu quero professar minha fé pelo batismo, eu quero me aliançar com homens e mulheres de fé, com os quais eu vou andar, para minha edificação e para a glória de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Tu és a nossa herança e a nossa porção. Em Cristo nós temos tudo e não nos falta nada. Prometemos guardar Tua palavra, mas reconhecemos nossa fraqueza, por isso buscamos a Tua face. Tem misericórdia de nós, conforme a Tua promessa selada na cruz. Ó Deus, dá-nos olhos para ver que a terra está cheia do Teu amor leal. Abre os nossos olhos para vermos a glória de Cristo em tudo. Ensina-nos os Teus decretos, não apenas para informar a nossa mente, mas para incendiar o nosso coração. Que nos apressemos e não demoremos em Te obedecer, mesmo que os laços dos perversos nos cerquem e o mundo tente nos arrastar. Não nos esqueçamos da Tua lei, ó Deus, ajuda-nos, porque ela é a nossa vida. Desperta-nos, ó Pai, que a nossa gratidão seja maior que o nosso sono, para Te louvarmos até nas vigílias da noite pelos Teus justos juízos. Cimenta a nossa comunhão. Declaramos que somos companheiros de todos os que Te amam. Dá-nos amizades santas que fortaleçam a nossa fé. Opere em nós, Deus. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito estejam sobre nós hoje e para sempre. Amém.